Imagine você pequenininha e imagina você pequenininha e como você convivia com os grandões, com os adultos que te rodeavam, com aqueles que cuidavam de você, que às vezes chamavam a sua atenção, davam broncas e às vezes te ensinavam. Então vamos pensar, vamos imaginar, vamos tentar nos transportar para aquele tempo, né? E resgatar aquelas memórias da nossa infância e lembrar de palavras, olhares, gestos que você percebia acontecendo ali no seu dia a dia daquela época e que te colocavam na linha, que te faziam comportar de uma certa maneira, que te estimulavam a fazer algo ou a ter alguma atitude. Consegue lembrar algo nesse padrão? E buscando um pouco mais da nossa memória, como que você se adaptava quando você percebia esses sinais gestuais ou verbais de comando que estavam te exigindo algo, uma certa disciplina? Você obedecia? Você fugia? Você seduzia ou manipulava a situação para se safar daquele comando? Pensando um pouquinho mais, né? Lembrando um pouquinho mais ainda da criança que você foi, né? O que que você gostava de fazer? O que te dava prazer? Do que você gostava de brincar? Qual era a comida preferida que você gostava de comer? Como você se vestia, né? Então, voltando um pouco agora para você, né? O que dessa criança, voltando lá para sua infância, né? Se percebendo lá naquele dia em que você esteve obedecendo, brincando, seduzindo, emburrando, chorando para conseguir as coisas, né? Se você talvez se sentia com fardo de responsabilidade, se você talvez tivesse a obrigação de olhar o seu irmão, de levar o seu irmão em qualquer lugar que você fosse, né? Ou de fazer o leite do seu irmão. Eu me lembro que eu tinha essa responsabilidade, que eu odiava quando a minha mãe me pedia para eu ter que fazer a mamadeira da minha irmã. Eu não queria ter aquela responsabilidade, né? Então, o que dessa criança ainda existe hoje em você? Se você for pensar nas características, né, nessas questões, nossa, eu emburro. Quando eu recebo um comando de um chefe, como que eu me comporto, né? Eu acato, eu obedeço, ou eu me coloco na postura de argumentar, de querer saber por quê? Eu questiono os comandos, né? É, como que eu lido, por exemplo, na hora de estar sendo contestada. Por exemplo, quando a sua mãe chamava a sua atenção por algo que você não fez, que fez errado, ou até mesmo que uma chamada de atenção que tivesse sido injusta, como que você reagia na criança? Você chorava ou você argumentava, né? E hoje, você como adulto, né? Quando você é repreendida de alguma forma, ou como alguém coloca para você alguma ação, alguma palavra, alguma atitude que você fez, que esse alguém não gostou, como que você reage? Você chora? Ou você argumenta? Você reflete a respeito? Então, estou trazendo esses exemplos para você ver o quanto que realmente do nosso jeito de funcionar de lá está aqui com a gente, né? E esse conceito da criança, né? Por que que é tão importante essa fase, né? Porque quando a gente diz assim que um pouco dessa criança existe em nós, significa que um pouco das vivências dela, dos aprendizados que ela teve na infância dela, ainda existe em você hoje. É aquele conceito de sentido de vida, sabe? De vivência, porque a criança vive, ela experimenta, né? Ela vive aquele momento que ela quer viver naquele momento ali na maior das intensidades. Ela vive com intensidade, o sentido, ela põe emoção, ela está sempre no aqui e agora. E é por isso que essa fase se torna importante na formação da pessoa que você é hoje e também na formação da pessoa que você quer que o seu filho seja lá na frente. Por isso que é um conceito muito bacana da gente entrar em contato, refletir, entender primeiro a gente, para depois a gente perceber como que eu posso lidar com isso na criação, na condução dos meus filhos, na formação dos meus filhos como pessoas no futuro, como adultos no futuro, né?